Então vamos começar aqui o conteúdo de hoje, plano de marketing. Plano de marketing é uma ferramenta essencial para os negócios. É uma ferramenta que possibilita a empresa a entrar numa competição preparada, né? É uma ferramenta que possibilita a empresa a iniciar todo tipo de operação preparada, né? Como que uma organização vai entrar no mercado para competir, para lançar novos produtos, para inovar em publicidade e propaganda, para inovar no seu layout, para inovar na fachada, na distribuição. Como que essa empresa vai ser competitiva em termos de preço? Como que ela vai se organizar em termos de praça se ela não fizer um planejamento? É muito difícil, muito difícil. Então, é quase que ser amadora, né? Quase ser amador, uma organização que quer crescer, uma organização que quer progredir, que quer avançar, que quer ser diferente, né? Não se projetar, não se preocupar com a imagem, não se preocupar com a sua marca, não se preocupar com a satisfação do cliente. Então, nós estamos falando aqui de uma organização que trabalha no modo amador. Então, o que nós queremos aqui de uma empresa? Nós queremos de uma empresa que ela se prepare, queremos de uma empresa que ela se organize, queremos de uma empresa que ela é, comece a fazer projeções. Comece a fazer projeções. Então, veja só. Vamos fazer uma analogia com as nossas vidas profissionais ou com as nossas vidas pessoais. A gente não tenta o tempo todo fazer projeções? A gente tenta o tempo todo fazer isso, né? Vocês estão na universidade, estão estudando, estão fazendo um curso superior e você sonha. Você sonha como que você estará daqui a 3 anos, como que você estará daqui a 5 anos, como que você estará daqui a 10 anos. Você fica sonhando, você fica tentando se ver. Às vezes, eu tenho certeza que você consegue se ver até no modo que você vai se vestir para tal cargo, para tal posição. Então, isso é projetar, isso é fazer projeções, é tentar fazer previsões. Então, é errado tentar fazer previsão de como que eu quero estar daqui a um ano? Não, muito pelo contrário. Isso é organização. Quando você se organiza, né, seguindo as funções base da administração, né, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, claro, tudo isso é projetado, tudo isso é trabalhado dentro do primeiro elemento das funções do administrador, o planejamento. Então, veja, o planejamento de marketing, ele tem propósito de prever estratégias e, junto a essa estratégia, prever orçamentos. O que a gente erra muito, ou a maior parte das organizações erram muito, é ela fazer previsões estratégicas sem alinhar ou vincular essas estratégias com o orçamento. Então, isso é um grave erro, não vincular orçamento à estratégia e vice-versa. Então, o que é importante? Importante é você traçar exatamente aquilo que você quer fazer no âmbito mercadológico, que eu vou abordar com vocês logo em instantes. Você tentar trabalhar todo o âmbito mercadológico de maneira não orçamentária. E, pessoal, não importa o tamanho da empresa. Pode ser uma empresa de pequeno porte, pode ser um MEI, pode ser um microempreendedor individual, ou pode ser uma empresa de grande porte, de capital aberto. Não importa, né? Ambas analogias aqui, ou ambos os tamanhos das empresas, ou o intermédio dessas empresas,
precisam se preocupar com planejamento de marketing. Se você tem se você é um pipoqueiro, se nós temos aqui um pipoqueiro, ele tem que fazer o planejamento de marketing dele. Ele tem que se preocupar com os adesivos do carrinho, ele tem que se preocupar onde que ele vai acondicionar a pipoca. De repente, ele tem que colocar uma embalagem mais moderna, bonitinha na pipoca para chamar atenção. De repente, ele tem que colocar algumas coisas atrativas lá no espelho, né, do carrinho de pipoca, ali, né, na vitrine do carrinho de pipoca, onde ficam as pipocas. De repente, ele tem que pode trabalhar uma diversificação de produtos, colocar ali uns churros ou balas, ou quem sabe até sorvetes. Ele tem que diversificar. Ele tem que trabalhar o pessoal dele, ele tem que colocar um jaleco ali branquinho, colocar uma logomarca no jaleco dele que representa a marca dele, né? Colocar um sapato bacana, ou um sapato branco que chame a atenção das pessoas, um gorro, enfim, ele tem que se planejar, ele tem que se organizar para ele ser diferente. Ele tem que ser diferente no meio dos outros, né? Higiene, o quão a higiene hoje é importante, quanto as pessoas estão valorizando a higiene, né? Então, você tem um espaço lá de higiene no seu carrinho de pipoca. Então, de igual modo, a grande organização, a organização de grande porte, ela tem que se projetar, né? Algo muito importante, plano de marketing tem que ser trabalhado periodicamente, claro, periodicamente. E ele tem que ser projetado para um ano. Por que um ano? Porque ele é visto e é percebido como um plano tático, né? Nós dividimos aí a hierarquia de planejamento em 3 níveis. O nível maior é o estratégico, é o de planejamento estratégico, que está lá no topo e planeja a empresa de maneira holística, de maneira geral. No nível tático, que é nesse nível que nós estamos falando aqui, nós trabalhamos as funções da empresa em nível intermediário. Então, a gente faz os planejamentos aqui no nível intermediário. O planejamento de marketing, o planejamento de gestão de pessoas, o planejamento financeiro, o planejamento logístico, enfim, nós fazemos aqui um planejamento intermediário. E, por fim, na esfera base, né, que está ali na base da pirâmide, nós fazemos os planos operacionais. Então, há exemplo de planejamentos operacionais. Um planejamento de vendas, um planejamento de fluxo de caixa, um planejamento de seleção de pessoal. Então, é aquele plano que faz parte do dia a dia, da rotina, né? Então, você pode me perguntar, nossa, Flávio, que hierarquia de plano? Muita burocracia de plano. Para que isso? Um plano está dentro do outro. Então, veja, o planejamento de vendas, ele vai sair de dentro do planejamento de marketing. E o planejamento de marketing vai sair de dentro do planejamento estratégico. Então, é tudo, de certa forma, alinhado. De certa forma, os planos, eles estão entrelaçados de maneira coerente, né? Então, aquilo que você cita no planejamento estratégico, você desmistifica no planejamento de marketing. Aquilo que você cita no planejamento de marketing, você desmistifica no planejamento operacional. Então, plano de marketing é plano para um ano, né? E aqui vale salientar, né, pessoal, o quão é importante a gente evidenciar quais elementos são atores. Quais elementos são atores ou quais dimensões são atores do plano de marketing. Então, são essas dimensões: produto, preço, praça e promoção. Então, tão antigo esse modelo de negócio, aliás, esse modelo de gestão mercadológica, isso é tão antigo, da década de 50, entretanto, funciona tão bem até os dias de hoje, mesmo com o mercado digital, né, ele tem se mostrado que se adapta com muita facilidade
ao mercado digital e aos novos negócios virtuais, né? Então, nunca caiu e acredito que nunca cairá. Então, quando a gente trabalha ainda sobre plano de marketing, né, para que não haja erro, para que faça algo que vai ser conduzido por uma linha assertiva, né, sem querer inventar muito, utilize as dimensões que dão certo, que deram certo, que já foram testadas, que já foram ratificadas por muitas empresas, por muitos gestores, por muitos teóricos, né? Então, são validadas, né? São dimensões e estratégias que foram validadas, ratificadas ano após ano, depois de serem usadas. Então, quando nós formos elaborar o nosso plano de marketing, nós vamos sim elaborar o nosso plano de marketing considerando essas 4 dimensões: produto, preço, praça, promoção. Um dos fatores importantes, e eu até arrisco dizer que seria um dos primeiros pontos a serem discutidos antes de começar a elaborar o plano de marketing, é fazer uma análise da situação que a sua organização se encontra. Eu peço licença porque tenho muitos vícios de linguagem, né? E um dos vícios de linguagem que eu tenho é de maneira que na hora de exemplificar falar empresa e falar utilizar a expressão empresa, né? E eu já conversei sobre isso com vocês em outros momentos. Empresa, quando nós falamos empresa, ela está relacionada àquela instituição ou aquela organização que visa lucro, né? Que trabalha por lucro. Entretanto, pessoal, o plano de marketing ele não é só feito para esse tipo de organização. A empresa é um tipo de organização. Empresas, organizações do terceiro setor também fazem plano de marketing. Organizações que não têm fins lucrativos também fazem plano de marketing, né? O Hospital do Amor faz plano de marketing, a OVG faz plano de marketing, né? Creches filantrópicas também fazem plano de marketing. O serviço público faz plano de marketing, né? O município, a prefeitura faz plano de marketing. Então é interessante quando nós pensarmos em marketing, em plano de marketing, a gente abrir a nossa mente, porque não é só a empresa que faz plano de marketing, não. Políticos fazem plano de marketing, trabalham a identidade, trabalham o conceito de propostas, tudo isso com base no perfil do cliente, ou seja, nos eleitores. Né? Mudam a forma de discurso conforme os eleitores, mudam a forma de se vestir conforme os eleitores, mudam a expressão do rosto conforme os eleitores, mudam o perfume que usa com base nos eleitores. Então, veja, a área política e os políticos também utilizam plano de marketing. Não são somente as empresas. Nós, como pessoas individuais, né, e anônimos que somos, né, nós também fazemos plano. Nós fazemos um planejamento de marketing pessoal. Né? Então, nós construímos a nossa formação, nós fazemos cursos de capacitação, melhoramos a nossa, as nossas argumentações, nós melhoramos a nossa posição frente às coisas, nós adaptamos muitas vezes, inclusive, a nossa personalidade para atender um determinado público, né? Então, nós melhoramos o nosso vocábulo, a nossa descrição, enfim, nós nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos com a forma como nós vamos nos vestir, dependendo do lugar que nós estamos, a forma como nós vamos investir no corte de cabelo. Enfim, pessoal, no perfume que usamos, tudo isso é marketing. Marketing pessoal. Né? Nós nos vestimos para cada ocasião.
Quando nós vamos para um encontro amoroso, a gente se veste de uma forma. Quando nós no templo religioso, nos vestimos de outra forma. Como a gente vai para uma reunião de negócios, a gente se veste de outra forma. Claro, cada vestuário se adequando ao local, né? Isso é marketing, marketing pessoal, né? Então, veja, isso é muito interessante. Então, uma das coisas que são importantes, retornando aqui o raciocínio, é trabalhar a análise da situação do seu negócio, análise da situação da sua organização. Veja, onde que você está em market share? Qual que é a sua participação no mercado? Isso precisa ser levado em consideração. Você precisa pesquisar os seus clientes, os seus concorrentes, os seus competidores, para saber, ou pelo menos por meio de uma pesquisa de mercado, como que você está ranqueado. Como que a sua organização está ranqueada, né, frente aos seus competidores? Você é o que está na frente? Você é o que tem mais cliente? Você é o que tem está na segunda posição, segundo colocado em números de clientes? Você está em terceiro lugar em números de clientes? Então, qual que é o seu market share? Qual que é a sua participação de mercado? Né? Você pode querer descobrir outras coisas, né? Quais são as estratégias de marketing que os seus concorrentes estão utilizando? Para você se comparar com as estratégias que você usa. Qual é a imagem que a sua organização tem no mercado consumidor? O que eles pensam? Quando eles falam da sua empresa ou da sua organização, o que primeiro vem à cabeça? Nós estudamos pesquisas de mercado, né? Nós estudamos pesquisas de mercado e estudamos aqui algumas escalas que nós podemos usar para descobrir esse tipo de coisa. Podemos fazer uma análise da situação dos seus produtos, do produto da sua empresa. Estão defasados? Estão atualizados? Como que é o layout da sua organização frente aos outros? Qual é a velocidade de resposta que você tem hoje para atender os seus clientes? Qual que é a velocidade de resposta? Você atende rápido? Você atende devagar? E os seus concorrentes? Qual é a velocidade de resposta dos seus concorrentes, né? Então, o que é importante saber também, se está vindo mais competidores, se está vindo mais fornecedores, se os fornecedores estão restritos, se os fornecedores são bons, qual é a taxa de entrega de produto dos fornecedores para a sua empresa? A região onde você está atuando tem condições de crescer mais? Ou você tem que melhorar o seu geomarketing? Ou você tem que melhorar o seu raio de atuação? Pessoal, então a análise da situação do seu negócio é extremamente importante. É muito importante você perceber a situação em que você se encontra. Um outro fator importante é o histórico do seu negócio. O que é importante saber? Quanto você vendeu o ano passado? Quanto você vendeu o ano retrasado? Quanto você vendeu nos últimos 3, 5 anos? Quais foram as estratégias que você utilizou para cada ano? Quanto de dinheiro você investiu em marketing em cada ano nos últimos 5 anos? O que a sua empresa mudou visualmente nos últimos 5 anos? O que a sua empresa mudou de produto, de oferta de produto ou de oferta de serviço nos últimos 5 anos? Então, veja, saber o histórico é extremamente importante. Por quê? Porque talvez você pense que a sua empresa, o seu negócio, a sua organização está de mal a pior porque você tem empreendido muita energia e, de fato, talvez você tenha empreendido pouca energia ou nenhuma energia. Então, o que é importante? É importante olhar, sim, para o histórico. É importante olhar para trás. É importante perceber os caminhos que você andou, os caminhos que você trilhou, o que você fez, o que a sua equipe fez,
Qual foi a energia empreendida pela sua equipe? O que a sua equipe poderia ter feito mais? É muito importante. É muito importante observar esse tipo de coisa. Outro fato muito importante: perceber o que o ambiente externo está comunicando. Ambiente externo é tudo aquilo que gira em volta do seu negócio, mas que você não tem poder para mudar. Então, isso é o que acontece no ambiente externo. O ambiente externo é composto por ameaças e oportunidades. O ambiente externo, ele é composto, por exemplo, de fatores como fatores políticos, fatores sociais, fatores econômicos, fatores concorrenciais, fatores de fornecedores, ambiente natural. Tudo isso envolve a sua organização. Tudo isso envolve. Tem alguns setores hoje que estão sofrendo muito em função do câmbio. O dólar lá nas alturas, o produto sobe e, evidentemente, que você também tem que subir o seu produto. Veja, e o consumidor pode mudar o comportamento dele. Como que ele pode mudar o comportamento dele? Ele pode querer comprar menos. Talvez o seu produto não seja um produto essencial. E aí você vai passar a consumir, o seu cliente vai passar a consumir bem menos do que ele costuma consumir. Por quê? Porque o dólar está alto. E o dólar, de repente, o seu produto, né, aquilo que você comercializa, né, de repente, ele é taxado em dólar. Isso é o quê? Isso é uma ameaça. Então, esse é um fator que está fora do ambiente organizacional e que impacta diretamente o seu negócio. Assim como podem existir várias ameaças, também podem existir oportunidades. Talvez o seu ramo de atividade, talvez o seu negócio, ele funcione e ele opere com base em licitações. E talvez no ano vigente você se depare com muitas licitações, muitas licitações. Então veja só, olha a quantidade de oportunidades. Talvez você esteja aí operando na área de parques aquáticos, digamos, né? Talvez você esteja operando na área de parques aquáticos, você tem uma organização que investe nesse ramo, e aí surge um parceiro de negócio lá no exterior que quer abrir com você um parque de diversões, físico, térreo. E aí você vê a possibilidade de ampliar mais o seu negócio, né? De fazer, de repente, uma fusão, ou de repente de fazer uma joint venture, né? Fazer um negócio novo juntos. Pessoal, então olhar para oportunidades e para ameaças é fator sine qua non para o sucesso. Por quê? Porque enxergando aquilo que está fora, enxergando aquilo que está longe, você consegue planejar a sua organização e consegue rever as estratégias de marketing. Você consegue rever. Com base naquilo que muda fora, você consegue rever. Digamos que você tem concorrentes e você acredita que os seus concorrentes são uma ameaça. Mas aí você vai ver, conhecer os seus concorrentes de perto, estudar os seus concorrentes de perto, e você percebe que eles são muito ruins no que eles fazem em termos de propaganda, em termos de publicidade. Eles são péssimos no relacionamento com o cliente, eles não têm um pós-venda bacana, eles não fazem propaganda em redes sociais, eles não sabem trabalhar estratégia de Instagram. Então, veja, você achava que era uma ameaça o seu concorrente. Mas, na verdade, seu concorrente não é uma ameaça. O jeito que ele trabalha é uma oportunidade para você. Por isso que é necessário estudar o mercado, né? Às vezes você acha que alguma coisa é uma ameaça, alguma coisa que vai te atrapalhar, e pelo contrário, talvez aquilo que você pensava que poderia te atrapalhar, talvez seja algo que te ajude a crescer. Talvez isso seja uma oportunidade
para você melhorar a imagem que os seus clientes têm do seu negócio. Então, eu diria que esses 3 fatores são fatores iniciais para se discutir e para implantar um plano de marketing, né? Tem vários outros, né? Análise de concorrência, que já evidenciei aqui de maneira frisante, pontos fortes e pontos fracos, que, diferente das ameaças e das oportunidades, que são fatores externos, fora da empresa, a empresa não consegue controlar, né? Você consegue controlar seu concorrente? Não. Seu concorrente faz o que ele quer. Você consegue controlar o seu fornecedor? Não. O seu fornecedor, ele opera do jeito que, conforme as estratégias dele. Você consegue mudar a mente do seu cliente, do mercado consumidor? Você consegue mudar o perfil dele? Olha, se o seu cliente agora teve uma queda de renda por causa de toda essa problemática da pandemia, ele perdeu o emprego, quer dizer, agora ele tem que mudar até o jeito dos produtos que ele compra, a marca, ele tem que agora baixar de uma marca B para uma marca C. Você consegue mudar isso? Não, você não consegue mudar isso. Então, isso acontece no ambiente externo, né? Agora, ambiente interno da sua empresa é tudo aquilo que você consegue influenciar, você consegue mudar. Então, a organização também precisa olhar para o ambiente interno. Veja, a organização precisa perceber aquilo que é forte e aquilo que é fraco inerente a ela. Aquilo que é uma fraqueza ou aquilo que é uma fortaleza. Ela precisa saber o seguinte: minha propaganda hoje é boa? Eu tenho uma boa agência? A minha agência é criativa? Não. Então eu vou trocar. É um ponto fraco. Eu vou trocar então. Vou trocar de agência. A minha fachada, ela chama a atenção? A minha fachada, quando os clientes passam na frente da minha fachada e eles olham para a minha fachada, eles veem a minha fachada? Eles percebem a minha fachada? A minha fachada é algo diferente para eles? Opa, então é um ponto forte. Meus vendedores são carismáticos? Meus vendedores são simpáticos? Meus vendedores são treinados frequentemente? Meus vendedores conhecem muito bem meus produtos? Não. Ah, então é um ponto fraco. Então eu tenho que traçar estratégias para melhorar os meus pontos fracos. Então veja, como que nós podemos levantar pontos fortes e pontos fracos na nossa empresa, na nossa organização? Tendo como base os 4 P's. A gente olha para os 4 P's e a gente analisa aquilo que é ponto forte e aquilo que é ponto fraco. Por exemplo, vamos olhar aqui a dimensão produto, dentro dos 4 P's. Eu tenho alguns indicadores dentro do P produto, né? Diversificação de produto, tamanho do meu produto, embalagem do meu produto. Eu tenho aqui o serviço de entrega que está incorporado dentro do produto. Por quê? É produto barra serviço, né? Então, garantia. Então, veja, esses indicadores que estão dentro do meu P produto são pontos fortes ou são pontos fracos? Né? Então, eu vou analisar isso. Né? Dentro do preço. Né? Dentro do preço, eu tenho vários indicadores. Eu tenho condições de pagamento, eu tenho forma de pagamento, eu tenho faturamento, eu tenho crediário. Então, veja, eu tenho vários indicadores dentro do preço. Esses indicadores são pontos fortes ou são pontos fracos? Dentro da praça, eu tenho o raio de atuação, eu tenho a localização, eu tenho a fachada, eu tenho a entrega, né? Eu tenho, de repente, a distribuição. Esses indicadores que estão dentro do P praça, a vitrine, são pontos fortes ou são pontos fracos? Se for fraco, eu troco, eu mudo, porque tudo aquilo que está dentro da análise interna, eu tenho condições de mexer. Se a gente vai para dentro do P promoção, o que eu tenho dentro do P promoção? Eu tenho marketing digital, né?
eu tenho investimento em flyers, eu tenho outdoor, eu tenho buzzdoor, eu tenho, vou especificar lá mais um pouquinho, eu tenho estratégia de Instagram, né, patrocinado e orgânico, Facebook, né, enfim, esse hall de estratégias que eu tenho dentro do P-Promoção, para mim, cada um deles, esses indicadores, são pontos fortes ou são pontos fracos? Eu tenho que saber disso. Isso é extremamente importante constar no plano de marketing. Isso é fundamental constar no plano de marketing. E depois disso, né? Depois de saber quais são as minhas ameaças, quais são as oportunidades, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar isso, né? Eu tenho que colocar objetivos para cada indicador desse, ou para cada área, né? Eu coloco um conjunto de objetivos para o produto, para a praça, para a promoção, né? Eu tenho, e dentro de cada objetivo, eu vou ter ações. Para cada indicador, eu vou colocar ações. Se o indicador é ponto forte, eu coloco ações assim mesmo. Se o indicador é negativo, é ponto fraco, eu coloco ações nele, né? Então é muito importante a gente perceber nisso. Ah, Flávio, eu vou colocar uma ação para um ponto forte? Claro que você vai colocar um ponto forte. Imagine uma pessoa que está sobrepeso, ela está acima do peso dela, né? Qual que é o objetivo dela? Perder peso. Esse é o objetivo. Quais são as estratégias dela? Praticar atividade física diariamente. Fazer reeducação alimentar. E assim vai. Para cada estratégia, ela tem uma meta, né? Olha lá, uma meta para praticar atividade física diariamente. Correr 5 quilômetros por dia. Aí, para reeducação alimentar, ingerir no máximo 1.000 calorias por dia. Aí, beleza, digamos que essa pessoa alcance o objetivo dela, que era perder lá, sei lá, 15 quilos. Ela perde os 15 quilos. Agora ela não precisa mais fazer estratégia? Ela não precisa mais colocar objetivo nenhum, nem meta? Ela tem que fazer estratégia para manter aquele peso. Senão ela vai subir de peso de novo. Então, assim é a empresa. Se você está numa situação boa, numa situação confortável, positiva, de algum indicador desses que nós falamos agora, relacionado aos 4Ps, você não pode ficar de braço cruzado, tá tudo bem, não vou colocar estratégia nenhuma. Pelo contrário, os pontos fortes estão lá, cada um tem que ter a sua estratégia. Mesmo que seja estratégias para manter, né, com o verbo manter, ou continuar a parceria, né, ou promover alguma coisa que ainda continue fazendo sentido para aquela estratégia permanecer com um resultado bom, né? Então é extremamente importante constar esses elementos, extremamente importante, né? Então evidenciando aqui estratégias de marketing e os programas de ações, a gente coloca em seguida, logo depois de ter colocado os objetivos. Não podemos esquecer de fazer os orçamentos em cima de cada estratégia. Isso aqui eu evidenciei no primeiro slide da nossa conversa de hoje. No primeiro slide da conversa de hoje, eu coloquei que as organizações que investem em marketing têm que relacionar estratégia com orçamento. Então, veja, traçou todas as estratégias, vamos ver quanto que vai custar cada estratégia dessa. E aí nós vamos ver no final desse plano se é possível manter todas as estratégias. Poxa, Flávio, não é possível, ó, eu só tinha aqui 25 mil para gastar com marketing esse ano, e quando a gente terminou de fazer o plano de marketing, deu que 60 mil. Opa, então vamos enxugar, vamos colocar dentro da nossa realidade. Então vamos pegar o plano de marketing, vamos enxugar ele e colocar, fazer com que esse marketing
alcance R$ 25.000 por ano, se é isso que a sua empresa consegue pagar. O que é que adianta você, de repente, endividar algumas estratégias, né? Ficar preocupado, né, com a área financeira para investir tão somente em marketing? A empresa é uma engrenagem viva. Uma organização é uma engrenagem viva. Você tem que pensar, sim, na área mercadológica, na área de projeção de imagem, investimento de marca, estratégia de propaganda e publicidade, relacionamento com o cliente, mas você não pode ser responsável para endividar a sua empresa com essas estratégias. Você tem que ajustar a estratégia com a realidade, com a saúde financeira da empresa. Você tem que adaptar. E, claro, criar controles para medir as estratégias. Você tem que criar controles, mecanismos para medir. Né? Ou seja, eu gastei aqui R$ 1.000 com o Instagram patrocinado. Eu tenho que ter estratégia para medir, para saber se aqueles R$ 1.000 tiveram realmente algum tipo de resultado. E quais foram aqueles resultados. Eu coloquei aqui R$ 5.000 para outdoor. Eu tenho que saber quanto de retorno que eu recebi em cima do investimento de R$ 5.000 de outdoor. Eu coloquei R$ 3.800 de rádio, de vinhetas, de patrocínios em rádio. Então, o que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber qual foi o retorno que eu tive em cima dessa estratégia. Então, trabalhar controles é fundamental, fundamental para o negócio caminhar. O plano de marketing, para ele ser real, verdadeiro e legítimo, nós temos que fazer algumas análises e que nós já falamos. Qual? Análise situacional. E como que você alcança a análise situacional? Por meio da pesquisa de mercado, por meio da pesquisa de marketing. Não tem jeito. Nós trabalhamos dentro de organizações com aquilo que é real. Então, se você está somente fazendo um exercício acadêmico, opa, não precisa fazer pesquisa de mercado. Agora, se você está fazendo um exercício real, fazendo um plano de marketing real, precisa-se sim investir em ferramentas de plano de marketing. Precisa ir para campo. Precisa ver o que os consumidores pensam da sua empresa. Precisam ver o que os prospects pensam da sua empresa. É diferente. Consumidores é daqueles que já foram dentro da sua empresa, compraram na sua empresa, tiveram experiência com seus vendedores, com seus produtos ou com sua entrega. E prospects são aqueles clientes que nunca compraram de você, mas que podem vir a ser clientes. Você tem que também estudar essas pessoas. Você tem que saber quem são os seus prospects, onde eles estão. Você tem que saber quem são os seus clientes. Você tem que conhecê-los. Então você tem que conhecer os seus prospects, conhecer os seus clientes, conhecer os seus concorrentes, saber o que seus concorrentes têm feito, saber o que os seus fornecedores têm esperado de você. Você tem que conhecer esse mercado por meio da ferramenta de pesquisa de mercado. Não há como correr disso. Né? Não tem milagre. É claro, bola de cristal existe somente em filmes de ficção e desenho animado. Né? Então, claro, o plano de marketing ele não promete milagre. O plano de marketing ele te dá um rumo. Né? Ele te ajuda a enxergar aquilo que de repente você não está vendo. Então, veja, plano de marketing deve ser construído em 2, 3, 4 mãos. Quando é construído em uma mão só, ele fica de visão unilateral. Para uma estratégia interessante, você tem que ter multivisões. Você tem que ter visão de outras pessoas, de outros profissionais participando da construção daquilo ali. Dependendo do porte da sua empresa, você chama inclusive a agência de publicidade para participar do plano de marketing. Né? Dependendo do tamanho da sua empresa, você chama o pessoal da gestão de pessoas para participar. Por quê?
Porque com base naquilo que você está se propondo a oferecer, a mudar um determinado tipo de produto, a mudar um determinado tipo de serviço, a fazer uma embalagem diferente para o seu negócio, seus vendedores precisam ser treinados. Então, dependendo do porte, você precisa trazer mais gente para pensar o plano de marketing com você. Você, como executivo, como dono do próprio negócio, né, como presidente, como diretor, você não pode simplesmente sentar lá no gabinete ou lá na sua sala e escrever um plano de marketing e pronto, é isso aqui que nós vamos fazer. Porque às vezes as nossas visões são limitadas, né? Talvez elas são limitadas. E quando uma pessoa de fora faz um apontamento, talvez esse apontamento mude completamente a forma como nós estamos vendo o nosso negócio, ou como os clientes estão vendo o nosso negócio. Eu sou bem humilde quando se trata de marketing, eu sou bem humilde quando se trata de estratégia. Por quê? Porque isso se renova demais. A área mercadológica se renova muito. A área de estratégia de negócios se renova demais. Então você tem que perceber outras visões, você tem que perceber, você tem que pedir opinião de pessoas que trabalharam em outras organizações, em outras corporações, para trazer um benchmarking, para aquela pessoa trazer a experiência que ela tinha daquela organização para a sua organização. Isso é fundamental, isso ajuda demais, isso ajuda muito, né? Quando você está numa reunião discutindo, né, o seu negócio, que você pede a opinião de outras pessoas, ou pede a percepção, o que vocês acham sobre isso? Vocês já viram alguma empresa de algum ramo de negócio utilizar isso que nós estamos querendo? Né? A área de telefonia móvel, pessoal, é uma área que trabalha com marketing de guerrilha, né? É um segmento de mercado que trabalha com marketing de guerrilha. Então, esse ramo de atividade coloca mesmo as pessoas na rua, colocam pessoas fantasiadas, colocam pessoas sendo people door, né? Pessoas que trabalham com placas nas costas, andando, né? Com peruca, né? Com carro de som, enfim, com trio elétrico, fazendo barulho mesmo, né? Para chamar a atenção mesmo. Colocam estratégias inovadoras, tanto na TV como nas redes sociais, enfim. Quando você está numa mesa sentado e discutindo estratégias de telefonia, provavelmente ali você vai ter uma pessoa que tenha trabalhado já na concorrência. E aí você vai perguntar, você dialoga, você discute, né? E aí, a empresa A ou a empresa B, o que eles costumavam fazer lá? O que você acha que isso pode dar certo? Por que eles agiam com isso lá? Tiveram quais resultados lá? Então, de maneira indiscriminada, ou invariavelmente, né? Invariavelmente você tem esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, né? E que te leva a resultados, né? De repente te direciona, né? A um tipo de decisão que você não estava tendo, né? Então, assim, informações é tudo aquilo que uma organização precisa para tomar decisão. Informações vindo por meio das pesquisas de marketing, né, que trabalham externamente, ou pesquisas feitas com os próprios colaboradores, com os seus executivos, com aqueles que empreendem energia no dia a dia para fazer a sua organização melhorar as imagens, né? O que é interessante saber o que o marketing pode fazer e o que o marketing não pode fazer, né? O que o marketing pode fazer? Aumentar a capacidade da sua organização de integrar todas as atividades de marketing. É possível fazer isso, né? O que é impossível fazer isso? É possível integrar o departamento de vendas com o departamento logístico, com o departamento de distribuição, com o departamento de publicidade e propaganda, né? Com o departamento de ações de marketing de massa, com o departamento que cuida de redes sociais, né? É possível reunir todos esses profissionais para trabalhar em favor da empresa. Nossa, Flávio, empresa pequena. Empresa pequena, Flávio. Opa, então uma pessoa vai fazer isso tudo. Uma pessoa vai fazer tudo. Você não tem uma agência de publicidade?
não tem dinheiro para fazer isso. Então é você, junto com o arte finalista lá da gráfica, é que vai fazer a sua campanha de marketing, né? Então é você, junto com 3 funcionários, é que vão definir como que vocês vão fazer o pós-venda. Então é você, junto com outro funcionário, que vai definir as estratégias de redes sociais, de Facebook, de Instagram, de Twitter. Então veja, não estou falando da equipe de maneira volumosa, que traz eficiência para a organização. Eu estou falando que o marketing integra, que o marketing pega pessoas com visões distintas e com responsabilidades distintas e fazem elas pensar do mesmo jeito, né? Então, existem muitos erros até hoje de empresas que lançam campanhas publicitárias, que lançam campanhas de marketing de massa, né? E que não informam essas estratégias, essas campanhas para seus próprios vendedores. Vejam, vejam se pode. E vocês não precisam ir longe para saber que existe isso, né? Isso existe aqui perto da gente, né? Uma outra coisa que o plano de marketing pode fazer é minimizar os efeitos da surpresa, né? Como você planeja, você faz um esforço para prever, portanto, você está conseguindo ali, né? Você está tentando se atualizar. Nenhum concorrente vai te pegar de surpresa com o produto que você mal esperava. Nenhum tipo de concorrente vai pegar você com a propaganda que você nem sonhava que ele poderia fazer. Então, quando você está fazendo o plano de marketing, você está pesquisando e você coloca pessoas para fazer investigação, você consegue ter menos surpresa, né? Isso é muito interessante. Ah, estabelecer um padrão para todos os níveis da organização. É possível. Existem organizações que elas valorizam muito a área de marketing, pessoal. Existem muitas organizações que valorizam o departamento de comunicação, né? Algumas até deixam esse departamento como em terceiro, quarto plano, né? Mas tem algumas organizações que é, que elas primam pela participação e pela opinião do departamento de comunicação. Se a sua empresa for uma empresa dessas, você vai compreender o que eu estou dizendo. Por quê? Porque quando você tem um departamento de comunicação, um departamento de marketing, que é respeitado pela direção, ela consegue padronizar muita coisa. Por meio do departamento de marketing, ele consegue fazer um padrão de documentos para todos. Ele consegue fazer um padrão de formulário para toda a empresa. Ele consegue fazer um uniforme para cada departamento estratégico. Então, veja, é muito importante ter o departamento de marketing participando. Por quê? Porque ele pode criar padrões. Ele pode criar um script para o departamento de vendas, para o atendimento telefônico, né? Ele pode criar um padrão, né? É responsabilidade desse departamento criar um padrão. Faz parte da estratégia de marketing criar um padrão a ser seguido. Para quê? Para a organização falar uma só linguagem. Criando um padrão, a organização fala a mesma coisa em todos os departamentos. Então, departamento de marketing com o departamento de gestão de pessoas, juntos, alinhados, eles conseguem evidenciar muita coisa, né, de maneira extensionista, ou seja, de maneira multiplicadora para todos os departamentos. E isso acaba aumentando a capacidade de trabalhar administrativamente, acaba potencializando. Porque se você tem tudo manual, formulários, mecanismos de comunicação rápida, estratégias de comunicação mais direta internamente, você consegue ter uma eficiência administrativa também, né? Ah, quando a empresa vende muito, quando a empresa consegue ter um bom engajamento com os clientes e um bom relacionamento com os clientes, o departamento administrativo flui mais tranquilamente. Flui porque sabe que tem, sabe que entra e sabe que também sai, né? Então ele tem ali condições de trabalhar de maneira ativa, né? Ele tem condições de fazer isso. Então é muito importante o marketing trabalhar, fazer com que a empresa
seja mais engajada, né? Fazer com que a organização seja mais proativa, para que ela comece a ter mais volume, mais giro, né? O que adianta nós termos um departamento administrativo redondinho, financeiro redondinho, bonitinho? Ah, todo mundo sabe o que se faz. Lá na área de faturamento, todo mundo sabe o que faz direitinho. Aqui, ó, contas a pagar e o receber funciona aqui, que é uma maravilha, né? Tudo jóia. Se não tem dinheiro dentro da empresa, né? Então, o que nós temos que fazer? O que o marketing tem que fazer? Promover esse giro, promover esse movimento, né? Aumentar a capacidade de giro de produtos, né? Melhorar a imagem da organização, né? Ampliar a, os produtos e os serviços ofertados, melhorar todo esse portfólio, melhorar todo esse portfólio da organização. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante para a organização. O que que o que o marketing não pode fazer? O que o marketing pode fazer? Não é bola de cristal, né? E também não impede erros, né? Não impede erros. Algo que é muito difundido, muito debatido e é enriquecedor é que nenhum tipo de departamento traz uma responsabilidade exclusiva e eminente para si mesmo. Nenhum tipo de departamento. Então, veja, o marketing também não é diferente. O marketing também não é diferente, não. O marketing, ele, ele coloca a empresa para trabalhar, mas não se sente responsável por erros, né? Não se sente responsável por não ter erros, desculpe, né? Pelo contrário, se comete erros, ele tem que corrigir rapidamente os erros, né? Para tentar acertar novamente. Falar de erro sempre é muito delicado, né, pessoal? Falar de erros, né? Falar de retrabalho sempre é muito delicado. Nenhuma empresa quer cometer erros. Nenhuma empresa quer fazer uma campanha publicitária que seja um fiasco. Nenhuma empresa quer fazer uma ação de pós-venda com, com, com a linguagem não adequada para o seu público-alvo. De repente, colocou uma linguagem no pós-venda que atenda somente um nível de instrução muito alto. Né? Você criou ali um script para o seu pessoal de pós-venda e que as pessoas que são mais humildes de instrução não conseguem entender. Que nenhuma empresa quer errar. Nenhuma empresa quer instituir um atendimento que não era o adequado para o seu cliente. Nenhuma empresa não quer construir uma sede num lugar ruim. Nenhuma empresa não quer fazer uma logomarca que não comunica aquilo que você existe. Então, veja, nenhuma empresa quer errar, mas erram, né? Erram. Erram porque não teve discussão suficiente, erram porque não teve ninguém que olhou com um olhar mais crítico e atento para aquilo que ia ser entregue, erra porque passou despercebido para todo mundo, as pessoas estavam preocupadas com outras coisas e passou despercebido, né? Então erra. Ninguém quer erro dentro da empresa, ninguém quer erro, mas acontece. Então, veja, muito interessante a gente entender isso, né? Compartilhar responsabilidades no momento de erro. Outra coisa que o marketing não é possível fazer, não fornecer orientações para todas as decisões importantes. Às vezes o marketing não consegue fazer isso, né? Às vezes o marketing não consegue falar para o departamento financeiro onde que ele tem que investir o recurso de lucro, né? Então, às vezes, o marketing não consegue fazer esse apontamento. Às vezes, esse apontamento tem que ser para um consultor financeiro. Às vezes, o marketing não consegue apontar qual o perfil do diretor de relações públicas. Talvez quem tenha que fazer isso é um executivo de comércio exterior, enfim. Não passará o ano sem nenhuma modificação. Também não é possível garantir. Talvez a sua organização faça ali um planejamento estratégico de marketing durante um ano, e durante esse período anual, durante esse tempo, muitas adaptações podem ser feitas e modificadas. Talvez você fez um planejamento de marketing,
para atender um determinado tipo de serviço, ou com um tipo de serviço, e esse tipo de serviço tem que ser modificado, né? Então, veja, é muito interessante a gente fazer isso. Restaurantes hoje que não trabalhavam com entrega, né, estão tendo que inserir um serviço de entrega em função da pandemia Covid-19. Então, restaurantes que nunca pensaram em trabalhar com delivery, nunca pensaram em ter, de repente, entrega própria, eles estão tendo que adaptar de maneira emergencial, senão não sobrevive, senão fecha. Então, é um redesenho do planejamento de marketing, né? Muito importante também. Aqui nós temos algumas etapas que nós vamos trabalhar também o nosso plano de marketing. Então, essas etapas aí também nós vamos trabalhar, né? Etapa 1, já conversamos, né? Definir a situação do nosso negócio. Nós vamos fazer isso. Definir o mercado-alvo. Nós vamos fazer isso, né? Só para evidenciar mais um pouquinho. Nesse primeiro item, definir a situação de negócios, nós vamos colocar também aqui a missão do negócio, a visão do negócio, os valores do negócio, os fatores críticos de sucesso do negócio, né? Definindo o mercado-alvo, aqui nós vamos colocar o segmento o, o perfil do público-alvo do nosso negócio, dos clientes do nosso negócio, né? Onde eles estão, né? Quem são eles? Pontos fortes e fracos que já falamos, ameaças e oportunidades não elencados aqui, traçar os objetivos e as metas, atribuir responsabilidades para os planos de ação, né? Porque dentro do plano de ação tem-se objetivos, estratégias, metas, prazo. Então, quem tem que nós temos que ter um responsável por isso tudo, né? Temos que também colocar um campo de orçamento e, claro, implantar o plano no mercado. Por último, e não menos importante, acompanhar o progresso e acompanhar o processo de desenvolvimento do plano de marketing e medir. Por que acompanhar? Porque, veja, todo tipo de estratégia, todas as estratégias elencadas, nós vamos colocar um prazo para ser cumpridas. Um prazo, né? Por exemplo, mapear novas rotas de vendas para os produtos A, B e C. Tranquilo. Então, é uma estratégia. É uma estratégia que está dentro de um objetivo que eu tracei, né? Que eu elaborei. Então, olha só. Pode ser que eu atrase no prazo para entregar essas novas rotas. Pode ser que eu atrase, pode ser que eu não consegui mapear todos os campos, os novos campos, né? Pode ser que eu não tenha conseguido mapear isso. E aí eu tenho que justificar, eu tenho que apontar, né? Por quê? Porque alguém vai me cobrar isso. Algum gestor vai me cobrar isso, o diretor da empresa vai me cobrar isso, né? Um mapeamento de novas rotas para os produtos A, B e C, né? Digamos que eu não consegui traçar todas, mas eu tracei lá 63% das novas rotas, né? Então eu já tenho uma estatística, então isso tem que ser atualizado no plano, né? Digamos que uma das estratégias sejam participar de 3 feiras de moda. 3 feiras de moda. Por quê? Porque nessas 3 feiras de moda vão aparecer muitos produtos é, de, que vão estar nos novos mercados, que vão ser lançamentos dos novos mercados, que vão ser novas tendências, né? Então, eu tenho que participar dessas feiras para me relacionar com os fornecedores. Cada feira vai ter um fornecedor. E aí, digamos que eu consegui participar só de 2 feiras. Na terceira feira eu não consegui participar. E eu perdi a feira.
E aí tinha condições especiais dos fornecedores que iam colocar os produtos naquela feira e eu perdi. Então, olha só, complicado, né? Muito complicado. Como que justifica isso? Né? A responsabilidade em ter faltado essa feira é de quem? Então, é muito interessante a gente entender e registrar tudo isso no plano, né? Tudo isso no plano. Né? Aqui nós vamos trabalhar cada um dos itens. Como eu já vim trabalhando todos esses itens com vocês, praticamente eu vou só ratificar aqui alguma coisa e outra, né, para constar aqui no material da nossa aula. Né? Então, definir a situação do negócio. Está no tópico número 1, né? Extremamente interessante e importante, já definimos sobre isso. Definir o mercado-alvo é extremamente importante, porque você tem que saber qual é o perfil do cliente que compra de você e por que ele compra de você. Né? Ele compra de você porque é caminho para o trabalho dele, é próximo da residência dele, porque você tem um produto especial e não importa onde você esteja, ele vai atrás de você, porque você tem um site interessante que dialoga com ele, ele gosta, né? Porque você faz sempre promoções. Tem que descobrir quem que é esse cliente, né? Quem que é esse cliente, por que que ele compra de você, né? Às vezes você tem um produto, pessoal, que tem uma simpatia para uma determinada tribo urbana, né? De repente você tem um produto lá que ele é simpático para um determinado tipo de grupo, por exemplo, para skatistas, pessoal que pratica esportes radicais, né? Para cowboy, para os emos, né? Para as patricinhas, para o Mauricinho, para os skatistas, né? Enfim, para os youtubers. Então, tribos urbanas, né? Tribos urbanas. Talvez você tenha um produto que dialoga bem com algum tipo de grupo ou algum tipo de tribo, né? E aí você tem que entender isso, tem que colocar isso no seu plano. Né? Analisar aqui os pontos fortes e fracos, trabalhar o estabelecimento de metas e objetivos. Eu sempre evidencio que eu gosto muito de metas quantificáveis. Colocar ali, quantificar a meta. Né? Aumentar 20% no faturamento, aumentar em 35% o número de clientes, aumentar em 50% o fluxo de pessoas no interior da loja. Então, trabalhar com números, com percentuais. Na minha cabeça é muito difícil você trabalhar metas não quantificáveis. A meta que não é quantificável, ela é muito parecida com o objetivo, muito parecida com o objetivo. Então, meta, na minha opinião, tem que ser uma meta que mensura, que é possível ser mensurada, quantificada, tá? Trabalhar aqui os planos de ações, né, ou plano de ação, né, trabalhar o objetivo, a estratégia, a meta, o responsável, a data e o valor, o custo, quanto que ela vai custar, né? Muito importante. É muito importante a gente entender que o produto, o preço, a praça, a promoção, elas são variáveis extremamente importantes para constar no plano de marketing. São variáveis e eu digo que são dimensões. São dimensões extremamente importantes para a gente é, fazer o levantamento máximo e o mais detalhado que nós conseguirmos sobre plano de marketing. Né? É, se nós formos pesquisar, existem vários modelos de gestão de marketing. Existem lá os 5 P's, os 7 P's, 8 P's, mas os 4 P's eles ainda estão firmes como preferência na área de gestão de relacionamento com o cliente. Atribuir a responsabilidade atribuir responsabilidades pelas implementações, como já discutimos aqui, né? Cada meta, cada estratégia, cada objetivo tem que ter um responsável pela sua execução.
né? Brincadeiras à parte, nós precisamos ter alguém que precisa ser xingado se não alcançar determinada meta. Então, isso é uma brincadeira que a gente fala muito na área de gestão de negócios. Claro, que ninguém vai xingar ninguém, mas uma pessoa precisa ser responsável, precisa ter o pai da criança. Quem vai ser o pai da criança, né? É uma outra brincadeira que a gente faz muito em tempos de planejamento estratégico de marketing. Orçar, principalmente se tiver jeito de fazer mais, buscar mais de um fornecedor para aquela estratégia, para você ter um balanço, um equilíbrio entre preço e qualidade. Não se pode abrir mão, justamente para vincular a sua capacidade de investir com aquilo que você alcançou no final da elaboração do plano de marketing. Implantar o plano em um ano, né? A previsão de implantação do plano de marketing são 12 meses. Acompanhar o progresso. Uma reflexão aqui. Importante nós sabermos entender que fracasso não é culpa da administração, do produto, do serviço que está sendo lançado, né? Mas sim por falta de informação ou por um tipo de informação que foi ocultada durante o momento de pensamento estratégico. Então é interessante a gente evidenciar esse tipo de reflexão.